Lição de número 12. Quando Satanás enche o coração do homem, segundo trimestre de 2022, Revista dos Jovens. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista dos Jovens. Estamos estudando nesse trimestre o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Quando Satanás enche o coração do homem. Prezado professor, professora, na lição de hoje, veremos o que acontece quando Satanás enche o coração de uma pessoa. Estaremos estudando sobre Ananias e Safira. Eles deram lugar ao diabo e receberam a disciplina do Senhor, pois Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. E eu convido você para estudarmos a parte introdutória da nossa lição. Muito bem. Lição de número 12. O tema é Quando Satanás enche o coração do homem. O texto principal se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, que diz assim: Não deis lugar ao diabo. Resumo da lição: Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Muito bem, meus irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é mostrar o mover de Deus em Jerusalém. O segundo objetivo é conscientizar de que a oferta de Ananias e Safira estava contaminada. E terceiro objetivo, saber que devemos ter cuidado com o nosso coração. Então estudaremos, meus queridos irmãos, os 3 pontos da nossa lição com os seus subtópicos. No primeiro ponto, a igreja debaixo do Espírito Santo. Vamos estudar sobre o mover de Deus na igreja em Jerusalém. Depois nós vamos para o segundo ponto, uma oferta contaminada pela mentira, o conluio entre o casal Ananias e Safira, registrado no livro de Atos, capítulo de número 5, uma mentira que foi narrada e confirmada. E também vamos estudar no terceiro ponto da nossa lição, o cuidado com o coração. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você a continuar conosco, certamente teremos uma aula maravilhosa. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist como numa biblioteca para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido as lições anteriores. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui no YouTube, é muito bem-vindo também. Então, meus queridos irmãos, vamos sim para o primeiro ponto, a igreja debaixo do Espírito Santo, e o primeiro tópico, o mover de Deus em Jerusalém. Perceba, meus queridos irmãos, que quando nasce a igreja cheia do poder de Deus, com crentes sendo batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, almas sendo salvas e milagres sendo operados, alguns problemas apareceram. De imediato, a incredulidade e perseguição de partidos religiosos marcaram o cenário nos primeiros capítulos do livro de Atos. Houve crentes passando necessidades, sim, mas Deus usou a própria congregação para que auxiliassem uns aos outros. Meus irmãos, até certo partidarismo étnico favoreceu as viúvas dos hebreus em detrimento das viúvas gregas, situação
que ocasionou a criação do diaconato no capítulo 6 de Atos. Esses problemas foram tratados, mas a sua existência nos mostra que nenhuma congregação está isenta de passar dificuldades. A vida em comunhão precisa ser ajustada e o fruto do Espírito pode ser visto e exercido por todos. Ainda com essas dificuldades, Deus agia de forma poderosa, a palavra era ministrada e os seguidores do caminho, como eles eram chamados, os discípulos de Jesus, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém, não somente por suas ações, mas também por sua pregação. Eu convido você para irmos para o segundo tópico da nossa lição, a união entre esses irmãos. É importante afirmar que uma característica descrita por Lucas sobre a igreja primitiva é a unidade entre esses irmãos. As necessidades eram supridas de tal forma que, olhe isso, irmãos, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Sabe por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Você acha isso no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 34. Perceba, os valores trazidos eram repartidos entre os necessitados de acordo com a carência que tinham. Mas os irmãos não estavam unidos somente em relação às necessidades uns dos outros. Eles também se reuniam para ouvir a exposição da palavra de Deus. Lucas narra que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículos de número 42 até o versículo de número 44. Meus irmãos, perceba, a unidade desses irmãos não se resumia a simplesmente estarem juntos, mas a ouvirem os ensinos da palavra na doutrina dos apóstolos, na ceia e nas orações. O clima de espiritualidade nesse período deveria ser ímpar. Os irmãos estavam ouvindo os apóstolos pregando e ensinando e vendo esses mesmos homens de Deus realizando sinais e prodígios. A igreja em Jerusalém tinha a palavra e o poder. Meus irmãos, terceiro tópico, o exemplo de Barnabé, continuando ainda estudando sobre a igreja debaixo da unção do Espírito Santo de Deus em Jerusalém. Agora, irmãos, veja isso, a palavra de Deus nos apresenta um levita de nome José, que havia nascido na ilha de Chipre. Os levitas eram pertencentes ao grupo de pessoas que prestavam o serviço junto com os sacerdotes no templo. Barnabé é destacado por vender uma propriedade que possuía e por trazer o valor da venda para os apóstolos a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Barnabé consolava os irmãos, nos diz o livro de Atos, capítulo 4, versículo 36. Atos capítulo 4, versículo 36 relata um fato interessante. Veja isso, irmãos. O nome original deste homem foi José, mas os apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa filho da consolação. Atos capítulo 4, versículo 36. Que apelido bom! Obviamente, este homem não vivia atacando e caluniando os outros. Ele encorajava e confortava com suas palavras e suas atitudes. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos estudar o segundo ponto da nossa lição, uma oferta contaminada pela mentira. E o primeiro tópico, o conluio entre o casal. Meus queridos irmãos, Lucas mostra que um casal na igreja, por nome Ananias e Safira, também possuía uma propriedade disponível, como se entende, para a venda. Ele inicia o capítulo 5 de Atos com uma conjunção adversativa, mas, mostrando uma clara diferença entre a menção feita sobre Barnabé em comparação à história que vai ser iniciada, a do casal mentiroso e fraudulento. Da mesma forma que Barnabé, esse casal vendeu uma propriedade e, olhe, trouxe um valor para os apóstolos. Parece que o exemplo de Barnabé chamou a atenção do casal para a posição de destaque
que uma grande oferta poderia lhes dar junto à opinião pública dos irmãos. Enquanto Barnabé trouxe o preço do que vendera, veja isso, irmãos, Ananias e Safira trouxeram parte do preço. Essa foi a grande diferença. Notemos que Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra ou a socorrer as pessoas que necessitavam. Não. Ele espera que nossas ofertas e contribuições sejam trazidas de forma voluntária, sem imposição, nem por obrigação. Barnabé trouxe, pelo que nos parece, o preço cheio da venda de seu terreno e o casal parte do preço. Meus irmãos, eles poderiam vender a propriedade e reter parte do preço de acordo com a necessidade que tinham naquele momento. O imóvel era deles e não precisavam mentir ou contar uma história falsa para convencerem os apóstolos de que eram pessoas generosas. Reter parte do valor que tinham consigo não era necessariamente o problema. O mal que fizeram, sabe qual foi, irmãos? Foi mentir aos apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. E eu convido você a estudar o segundo tópico, que diz assim: a mentira narrada e confirmada. Veja, meus irmãos, que ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado com sua esposa a mentira que iriam contar diante das pessoas. Observe que existe a possibilidade de um pecado ocorrer em casa e ser levado para a congregação. Eles passariam bem aos olhos dos demais irmãos. Uma doação financeira robustosa atrairia olhares de admiração. Mas Deus não tolera a desonestidade e o preço dela custou a vida de Ananias e de Safira. Entretanto, a falsa piedade tem seu preço e o julgamento divino não deixou passar essa possibilidade. Eles tentaram, sem necessidade, irmãos, iludir os apóstolos, mas foram desmascarados pelo Espírito Santo de Deus e julgados imediatamente. O casal não contava com o fato de que o Espírito de Deus estava vendo tudo e revelou a Pedro a falcatrua do que estava acontecendo naquele momento do santo ofertório. Meus irmãos, o terceiro ponto diz assim: o julgamento de Deus. Deus tratou com o casal de forma radical. Pedro, cheio do Espírito Santo, e somente por revelação divina, pergunta a Ananias por que Satanás havia enchido o seu coração para pecar contra o Espírito. E apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira, Deus não os considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo à mentira. Eles eram responsáveis pelas suas ações. Todos somos responsáveis por nos guardar de ser influenciados pelo maligno. Deus sabe que Satanás age para nos tentar, mas Deus, também nos responsabiliza se cedermos à tentação, como também recompensa a nossa fidelidade para com Ele. Pense nisso, queridos irmãos. Vamos para o nosso terceiro ponto, que diz assim: cuidado com o coração. E o primeiro tópico, Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. O pai da mentira continua a realizar seus efeitos, ora mentindo para os homens, ora motivando-os a tentarem mentir contra Deus. O Senhor é verdadeiro e não tolera a mentira em lugar algum, ainda mais no ambiente dos santos. Meus irmãos, é preciso que estejamos atentos para que não abriguemos o pecado em nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Da mesma forma que do coração procedem as saídas da vida, ele também pode ser cheio de coisas que Deus abomina, e por isso a advertência de Provérbios é necessário hoje. Meus irmãos, a oferta é uma forma de culto. O exemplo de Barnabé e não o de Ananias e Safira deve nos motivar a ser constantes contribuintes com a obra de Deus. Ele não depende das nossas contribuições, pois Ele quem nos concede os recursos que depois usaremos para abençoar a obra.
a nossa contribuição precisa ser de boa vontade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não deseja que contribuamos com murmurações, mas com um coração disposto a participar do reino de Deus. Veja, meus irmãos, que a palavra nos orienta: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Deus não somente nos adverte a que estejamos atentos para não perder o espaço reservado ao Espírito Santo, e esse espaço ser ocupado por Satanás, mas também, meus irmãos, nos orienta a que nos ocupemos com aquilo que é justo. Meus irmãos, é preciso fazer a obra completa, ocupar nossa mente e também ocupar os nossos corações com a palavra de Deus, sujeitando ao Espírito Santo. Perceba, Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado para os apóstolos, diz-nos a palavra do Senhor, e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Atos capítulo 5 e o versículo de número 2. Safira poderia ter admoestado seu esposo a não agir de forma fraudulenta, mas parece que o casal estava unido pelos laços da falta de caráter. É possível que, se ela houvesse admoestado seu esposo, ambos não entrassem na história sagrada como um mau exemplo. Portanto, meus queridos irmãos, é preciso dizer que Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade em todos os momentos. Satanás pode motivar mentiras e outros pecados, mesmo em pessoas que já conhecem o Senhor e vivem em ambientes de milagres. Por isso, é necessário que guardemos os nossos corações para não sermos enganados, nem tentar enganar outras pessoas na obra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal, comentar, compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.